Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento e toda terça tô aqui com você trocando ideia, falando de um pouquinho de tudo dessa vida. Ele fez de um tudo nessa vida. Lembra da Débora Vecanandri do Brincanagem? Logo, logo teremos novidades sobre isso. A gente já começa com essa musiquinha marota aqui, que tem aí um vídeo que eu adoro assistir. Esse vídeo vou até colocar no começo aqui, pra quem assiste pelo YouTube vai ver esse pedacinho desse vídeo também. Aí já coloquei essa musiquinha marota aqui pra relembrar bons tempos de putz nas radios. E é isso, hein, galera? Pra todo mundo que gosta do nosso podcast Terça Nobre, estamos pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast. É só você pesquisar Euri Benevento, Terça Nobre, que aparece lá os episódios, e também no YouTube, youtube.com/Euri Benevento. Aí você se inscreve no canal, dá aquela forcinha, bora chegar a 1000 inscritos, e você consegue acompanhar todos os episódios. Se você entrar pelo YouTube, você vai ver que tem lá uma playlist com todos os episódios do podcast desde o primeiro. E já estamos aí, sabe com quantos? Com 47 episódios, contando com esse. E é o 13º episódio da segunda temporada. Olha só que maravilha. Então tem bastante assunto, bastante coisa pra você ouvir, pra você conhecer mais um pouquinho do Terça Nobre, bastante histórias pra contar. Já contei um monte de coisa aqui, histórias de bastidores de rádio, histórias da vida, da adolescência, e também assuntos que a gente conversa, assuntos do dia a dia, assuntos que estão na atualidade, coisas que já passaram também, então tem bastante coisa pra você acompanhar. Esse é o podcast Terça Nobre. E relembrando, né, o tema da semana passada. Semana passada o tema foi: você sabe curtir, você sabe aproveitar os bons momentos? Porque que acontece, né? A gente passa na nossa vida, assim, com coisas que a gente não percebe, né? Muitas vezes a gente tá ali, vivendo um momento legal, só que aquela adrenalina do momento, tudo que vai acontecendo, a gente não consegue registrar que aquilo é felicidade, que aquilo é um bom momento, que a gente não consegue perceber no momento que tá acontecendo. A gente tá ali, vivendo, curtindo, normal, né? Todo mundo, ninguém fica prestando atenção em tudo que tá fazendo. E aí passa um tempo, aí você fala: nossa, era tão legal aquilo. Como aquelas frases clichês que eu falei aqui semana passada, que são duas frases que muita gente fala. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já falou, que é: nossa, eu era feliz e não sabia. Ou então, bons tempos que não voltam mais, né? Tempo bom que não volta mais. E a gente não consegue compreender. Porque às vezes a gente tá vivendo um momento tão legal, que nem quando a gente brincava na rua, brincava de esconde-esconde, brincava de pega-pega, essas brincadeiras infantis, jogava bola na rua e achava que aquilo ia durar pra sempre. Todo dia saía da escola e ia brincar, e aí de repente um dia você teve que parar pra estudar, teve que parar pra trabalhar, e acabou. Só que quando você tá vivendo aquele momento, você não percebe que aquilo pode acabar. Tudo passa, né? Como eu já conversei aqui nos episódios, todas as coisas passam. Um dia ruim termina e um dia muito bom também termina. Então tudo acaba, tudo passa. E às vezes a gente não consegue compreender isso no momento que a gente está vivendo. Então às vezes a gente deixa passar certos momentos. Às vezes algumas aflições que a gente vive, situações complicadas, e aí naquele momento a gente não consegue ver. A gente só quer sair daquela situação logo para poder aliviar, poder se aliviar daquele momento. Depois, quando passa um tempo, você começa a sentir saudade, aí você percebe: poxa, mas quando eu estava vivendo aquilo lá, eu também tive meus momentos felizes ali. Só que, né, às vezes problemas maiores não deixaram você compreender isso. Então a conversa foi mais ou menos essa, da gente tentar detectar os momentos, né? Poxa, será que eu tô sendo feliz agora? Como a gente vê às vezes no Facebook, assim, quando alguém posta no Instagram também, me lembro exatamente de rezar pra ter isso que eu tenho hoje, né? Eu me lembro do tempo que eu rezava pra ter isso que eu tenho hoje. Então, assim, as pessoas começaram a tentar detectar melhor, detectar mais os momentos que elas estão vivendo, com essa realidade da pandemia, mais de um ano. Então muitas coisas a gente teve que deixar de fazer, e aí a gente começou a perceber que o que era ruim nem era tão ruim assim, que hoje, sem aquelas coisas que a gente achava que eram ruins, a gente sente falta, e a gente fala: poxa, caramba, tava ruim daquele jeito, mas eu preferia assim.
Como diz aquele velhinho, né? Tava ruim, mas parece que piorou. E é isso, às vezes a gente tá ali no momento e a gente só tá com aquele botãozinho do reclamar ligado e a gente não consegue ver que tem coisa boa. A gente só quer sair disso, eu não quero mais. E às vezes aquele pouco que a gente tem também talvez fosse suficiente, mas a nossa compreensão não estava deixando perceber. Então na semana passada eu falei sobre isso, sobre a gente daqui pra frente tentar perceber melhor, tentar aproveitar certas coisas, pequenos detalhes. A pandemia fez a gente perceber isso também, às vezes um olhar pro céu, ver uma estrela brilhando é diferente, uma lua mais forte, uma natureza, ou até as suas próprias coisas mesmo, coisa que você tem guardado tanto tempo ali que você não usa, que não mexe. Pra que serve aquilo ali? Vou jogar fora, vou guardar, não tem um significado pra mim. Então a gente tentar perceber as coisas que a gente tem, tentar perceber os momentos que a gente vive e tentar tirar coisas boas do nosso dia a dia, dos nossos aprendizados. Então se você curtiu essa ideia e quiser ouvir o programa completo, é só você entrar lá no Spotify, pesquisa lá Terça Nobre com Euri Benevento, ou só Euri Benevento, então no YouTube aqui na playlist, né, do canal tem lá a playlist Terça Nobre, podcast Terça Nobre, que tem lá o episódio da semana passada que você consegue ouvir e acompanhar tudo que aconteceu também. Tem até o tio Chicória lá dando aqueles chililiques marotos, né? Como sempre, tio Chicória. E eu quero agradecer também meu amigo Vitor Zene, que mandou um comentário em relação ao programa da semana passada, falando assim, pior que eu sou muito assim, de sofrer com antecedência. O negócio vai acontecer na terça-feira e eu já fico sexta, sábado e domingo pensando na terça. É foda. E é verdade, só pra relembrar, pra quem não ouviu o episódio ainda, eu falei sobre isso, que às vezes a gente sofre por antecedência também. A gente tem uma coisa pra fazer na terça-feira e na quinta a gente já começa a sofrer, ai meu Deus, vai ser ruim. E a gente deixa de viver, a gente pula esses dias. Porque assim, se eu tenho um problema pra resolver na terça e ainda é sábado, então eu tenho que curtir o meu sábado, eu tenho que curtir meu domingo, eu tenho que curtir minha segunda, faltam 3 dias ainda. E aí se eu ficar só sofrendo com antecedência pra chegar na terça-feira, eu vou estar perdendo esses outros dias. Claro, tem coisas que é muito difíceis, a gente fica pensando, fica remoendo, mas a gente tem que tentar sair desse pensamento. Eu já caí muito nisso, e eu falo por experiência própria mesmo, que isso aconteceu comigo no último trabalho que eu tinha, que às vezes tinha algumas coisas que eu não queria fazer e eu ficava sofrendo por antecedência, e isso me fazia mal, e em alguns momentos eu consegui perceber que isso me fazia mal, então eu tentava fazer diferente, falando, não, dessa vez isso não vai me pegar, dessa vez essa angústia não vai me abater, e assim a gente vai tentando mudar nossas atitudes, os nossos pensamentos. Às vezes eu esqueço, e quando eu percebo, quando eu dou por mim, eu tô ali angustiado com alguma coisa que ainda nem aconteceu. Aí eu falo, ai caramba, de novo isso. Então eu todo dia, como diria um antigo chefe meu, é um exercício de paciência, um exercício que a gente tem que fazer, é o exercício da humildade. Então é esse monte de coisas, né, que a gente tem um aprendizado diário. Então ele falou também assim, tenho que parar com isso mesmo. Tio Chicória falando que o Fábio Júnior é o Tinder humano foi muito bom. E o Fiuk dorme com a menina e chora? Essa coca aí é fanta, hein? Se eu faço esse comentário no BBB, eu sou cancelado no mesmo segundo. Mimimi chato. Olha só o Vitor Zene falando aí em cima do comentário do tio Chicória. O tio Chicória meteu o pau no Fiuk aqui, falou que o Fábio Júnior é o Tinder humano. Então se você não acompanhou o episódio da semana passada, tem bastante coisa pra você ver, hein? E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje, hein? Nosso tema de Sassamutema. A gente já vinha seguindo uma linha aí de programas que falavam um pouquinho sobre cinema, né? Falei aqui sobre trilhas sonoras que marcaram minha vida, falei também sobre filmes filmes simples que trazem grandes lições de vida, que às vezes a gente não dá nada para aquele filminho de sessão da tarde, tá? Mas ele tem uma boa história, uma boa lição de vida. Falei um pouquinho sobre isso também. Tenho mais também alguns programas especiais que já estão nessa lista para entrar aqui no nosso Terça Nobre. E hoje a gente vai voltar para essa linha de filmes também. Fala um pouquinho sobre relacionamento, um pouquinho sobre vida e também sobre essa paixão que é o cinema, né? Hoje o tema vai ser o seguinte: livros que viraram filmes. Claro que eu vou ter que puxar uma parte assim pro lado de livros que eu li, de filmes que eu assisti, que eu gosto. Então assim, tem muito, a lista é gigantesca e eu até
pretendo fazer menções honrosas aqui também. Aí a galera vai falar, poxa, mas você não falou de tal livro, poxa, mas você esqueceu de tal livro. Assim, vai ter braço pra parte 1, parte 2, parte 3, tem bastante coisa. Então eu escolhi livros e filmes que eu assisti, que eu li, pra eu poder falar com um pouquinho mais de noção, né? Porque às vezes você vai pegar um livro que eu não li ainda, ou então às vezes eu só assisti o filme e não vi o livro, não li o livro, então assim, fica o fã assistindo, vai falar, pô, mas não aconteceu isso, tal coisa, vai me cobrar. Então assim, pra ficar um programinha maroto, eu vou falar sobre alguns livros que eu também li. Então, li livro e assisti o filme, beleza? O primeiro livro que eu vou falar, eu já até falei aqui no nosso Terça Nobre, já falei sobre ele no nosso Dicas, é um livro nacional de literatura nordestina, muito legal, eu já falei dele aqui, vou falar, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais a fundo, que se chama As Pelejas de Ojoara. Pra quem tá ouvindo o programa, eu tô falando de um livro de 1986, pra você que tá assistindo, eu tô colocando também a imagem na câmera pra galera ver. É um livro de 1986 de Neil de Castro, que é o nome artístico, né, de Ney Leandro de Castro, chamado As Pelejas de Ojoara, a história verdadeira do homem que virou bicho. Vou ler aqui a sinopse do livro, ó. Humor e erotismo com um tom bem brasileiro é o que se encontra da primeira à última página de As Pelejas de Ojoara. O cavaleiro andante, o endiabrado Ojoara, percorre o sertão nordestino vivendo proezas fantásticas, fazendo as moças delirarem e tornando-se personagem das histórias contadas por repentistas nas feiras do interior. Guerreiro, valente e sedutor, ele é sempre muito debochado. Mas um romance de Neil de Castro, onde o humor, bem manipulado, se afirma para construir uma literatura regionalista, forte e renovada. É um livro aí que tem mais de 30 anos, inclusive esse livro, eu encontrei ele num sebo na internet, né, porque não tinha mais a versão dele, a primeira, eu queria a versão antes do filme, né, não tinha essa versão nova para você comprar, só tinha a versão, né, um livro usado, eu consegui encontrar num sebo online, e comprei, eu paguei R$8 no livro, assim, eu adorei, porque assim, eu já tinha assistido o filme, né, o filme se chama O Homem que Desafiou o Diabo. Mas eu falei, e aí durante, na parte final do filme apareceu lá, assim, baseado na obra As Pelejas de Ojoara. Ojoara, que é o personagem principal do filme, que é Araújo, ao contrário, quando você for assistir o filme, você vai entender, já vou dar logo spoilers aqui, então, como já é um filme antigo, a galera provavelmente já deve ter assistido, mas aí, pra quem ainda não assistiu, vai ter alguns spoilers pra vocês, beleza? E aí aparecia lá, baseado no livro As Pelejas de Ojoara. Eu falei, eu preciso ler esse livro, porque se o filme é legal desse jeito, então você imagina que legal que deve ser o livro. No livro, acontecem mais coisas, né? Porque é uma história que se passa no sertão, então assim, tem toda aquela dificuldade do sertão, e também as suas peculiaridades, lugares que não tem energia elétrica, casa que o pessoal ainda usava penico, casinhas bem simplesinhas, e coisas diferentes, pra quem não conhece essa cultura, é legal de conhecer também, né? O livro ele é bastante rico em detalhes também, então isso é mais legal, e às vezes até tem essa questão de ter certos efeitos que acontecem, coisas que acontecem no livro, que talvez para você deixar isso ser real, né, na telona, no cinema, é mais difícil. Então, inclusive, assim, ele tem adaptações, né? Então, assim, o filme, ele sofre algumas modificações, porque tem coisas que acontecem no livro que eles não conseguiram fazer no filme, até talvez o filme ficasse um pouco mais longo, ou talvez também não fosse viável em questão de efeitos especiais, e também a questão do sofrimento de pessoas que moram no sertão também, do sonho de chegar numa terra prometida, numa terra melhor, onde eles não passam sofrimento, né, que aí durante o livro eles falam sobre a terra de São Saruê. No filme, ele sempre quer chegar nessa terra de São Saruê, mas ele não chega. Ele fala, a terra de São Saruê. Aí ele começa a imaginar como que seria chegar na terra de São Saruê. Mas quando no livro ele consegue chegar na terra de São Saruê, e ele vive lá na terra de São Saruê por alguns dias. Então assim, eu assisti primeiro o filme para depois ler o livro. Quando eu li o livro eu falei, nossa, tem mais coisas. E o final do filme também é um pouco diferente do final do livro, isso que é o mais legal. Apesar de eu dar bastante spoiler, eu não vou dar esse spoiler também. Então assim, pra quem curte ler mesmo e quiser ler esse livro, procura lá na internet As Pelejas de Ojoara. Tem a versão adaptada depois do filme, que é uma versão mais nova para você poder comprar e ler, ou então também tem a versão mais antiga, né, que é a versão antes do filme ter sido gravado, porque os livros
tem novas publicações, então às vezes eles mudam alguma coisinha, edição número tal, eles mudam alguma coisa na história, dá uma adaptada. Essa primeira história aqui, antes do filme ter sido gravado, então ela é bem rica em detalhes mesmo, e o Ojwara, né, que é o principal do filme, ele é bem mais herói no livro do que no filme. É que nem eu falei, que às vezes no filme não tinha como eles fazerem todos os efeitos especiais, que o filme é de 2007, né? Então assim, tem algumas limitações também, e também por ser filme nacional, e também às vezes por não ter um incentivo financeiro que precisa. Mas eu lembro que na época, o filme foi bastante falado, porque era com parceria com a Globo também, e passava a propaganda na Globo, o Homem que Desafiou o Diabo e tal. Só que eu não consegui assistir no cinema, eu fui assistir bem depois. O filme foi lançado em 2007, eu acho que eu fui conseguir assistir ele em 2008, 2009, mas aí quando eu assisti, eu achei muito louco, pelo jeito que é o enredo do filme, é aquele filme que te prende, tem bastante coisa engraçada, tem uma coisa meio erótica também, que nem é falado aqui, que a história do filme é puxada por esse lado, essa pegada às vezes de filme brasileiro mais doidão, assim, mas é uma história bem amarradinha, bem explicada. Então, uma trilha sonora bem feita também, que foi chamado, o Gilberto Gil foi escalado para fazer a trilha sonora inteira desse filme, então é muito legal, escolheu umas músicas bacanas, tanto a parte instrumental, a parte cantada. É uma trilha sonora bem organizada, e é legal também pra quem gosta, né, da cultura nordestina, e pra quem não conhece também. Eu mesmo tinha muita coisa da cultura nordestina que eu não conhecia, que eu fui conhecer no filme, e na verdade isso me despertou mais vontade ainda de conhecer aquela região, que é uma região muito rica culturalmente, bons escritores, boas histórias, lindos lugares, lindas histórias. Então assim, é um lugar assim apaixonante, né? Então só me dá mais vontade de conhecer ainda as regiões, as histórias que são contadas nesse livro. E o livro também conta essa parte da cultura do repente, né? Que pra quem é da minha geração mesmo, conhece bastante o Castanho e o Caju, que fazem aqueles repentes, né? Desafios de repente e tal. E lá naquela região, na história contada do Ojwara no livro, conta durante, né, as passagens do livro, alguns poetas e algumas pessoas que gostavam de fazer repente, né? Então assim, numa cena no meio de um bar, aí o cara levanta o copo e começa a fazer um poema. Aí a galera para pra prestar atenção, aí todo mundo aplaude, porque ele rima as coisas que estão acontecendo ali. Aí tem um pouco também daquela cultura do repente. E isso aparece no livro várias vezes, em várias situações, vários momentos do livro. Entra alguém e faz um poema, faz um repente. Então traz mais uma cultura, mais uma ideia legal. Como a gente tem visto nos últimos tempos, aquele poeta muito famoso, né, Braulio Bessa, que ele traz bastante histórias legais, bastante poemas bonitos. Então no filme e no livro eles retratam essa cultura também dos poemas e dos repentes. Como eu falei do livro ser rico em detalhes, ele conta muito também sobre as comidas que eles vão comer. Eles preparou tal comida, e aí fala com detalhes como que foi feita, e eles lá passando mal de tanto comer. No filme mostra também, mas no filme um pouco menos. Agora no livro eles colocam com bem mais detalhes também a informação das comidas daquela região também. Então assim, pra gente que não conhece essa região, pra gente que não conhece a cultura, também é uma coisa muito legal pra gente aprender, pra gente conhecer e ficar com vontade de conhecer. Se você ler o livro, você vai ficar com vontade de conhecer aquela região também, que tem muita coisa legal que é contada no livro. Aí agora eu vou falar um pouquinho mais do filme, né? O filme, ele é de setembro de 2007, né? Direção de Moacir Góes. E no elenco principal tem o Marcos Palmeira, a Fernanda Paes Leme, que é o casal principal do filme aí, mas tem mais coisas que acontecem também, mais personagens legais. Vou ler a sinopse pra vocês aqui, ó. Zé Araújo, o Marcos Palmeira, é um homem boêmio, que gosta de frequentar cabarés e ouvir cantadores de viola. Após tirar a virgindade de uma turca, ele é obrigado pelo pai dela a se casar. Durante anos, Zé Araújo passa por seguidas humilhações provocadas por sua esposa. Um dia, ao ouvir uma piada sobre sua situação, ele se revolta, destrói o armazém do sogro e termina com a esposa e vai embora. Ao terminar, ele monta em seu cavalo e parte sem destino, decidido a ter uma vida de aventuras. A partir desse dia, Zé Araújo passa a ser conhecido como Ojwara, enfrentando inimigos e vivendo situações inusitadas. E o começo do filme ele é bem parecido com o começo do livro mesmo, que nem eu falei, é adaptação, então tem algumas coisinhas que mudam, mas o começo é bem parecido mesmo.
E o filme escolheu um elenco bom, né? Como eu já falei do Marcos Palmieri e da Fernanda Paes Leme, tem a Lívia Falcão, Flávia Alessandra, Sérgio Manberti, que é o tio Vitor, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, pra quem não lembra. Tem o Rui Rezende, que é conhecido pela novela Pantanal. O Lúcio Mauro, que fez o Dr. Magalhães. O Lúcio Mauro, que pra galera da minha geração lembra muito dele no Zorra Total. Tem o Otto também, Antônio Pitanga. Tem o Leandro Firmino também, que fez o Zé Pequeno no Cidade de Deus, né? Pra quem não lembra. E um destaque também pro ator que faz o papel do diabo no filme, né? Que é o Hélder Vasconcelos. Que eles fizeram um diabo bem diferente do que a gente tá acostumado nos filmes. Então, assim, é uma caracterização diferente, mas ele dá um tom tão legal pro personagem que você fala, caramba, esse cara é foda, você fica com raiva do diabo mesmo, pelo jeito que ele é. Ele conseguiu dar vida pro personagem de uma maneira muito bem feita, né? E o Marcos Palmeira como Ojuara também, eu acho que é um dos papéis mais legais que eu vi dele fazendo. Porque assim, ele fez muita novela, um monte de coisa. Ele tem os papéis legais em novela e tal, mas assim, acho que esse papel ele é muito diferente dos personagens que a gente já viu ele fazendo em novelas, em filmes também. Eu acho que ele sai muito assim, eu acho que o ator teve que sair muito da zona de conforto dele pra poder fazer esse personagem. É um personagem diferente mesmo. A própria Fernanda Paes Leme também faz um papel muito legal. Então a adaptação do livro pro filme ficou muito bem feitinha, ficou bem amarradinha. O final ele surpreende, né? Se você ler o livro e ver o filme, é diferente o final. O final surpreende pelo final do livro e pelo final do filme. O final do filme ele surpreende. É bem diferente do que se você for ler primeiro para depois assistir. Mas é que aí eu acho que entra aquela coisa que eu falei. Entra um pouquinho também dessa questão de efeitos especiais, de condições financeiras para gravar o filme também. Então tem tudo isso, né? Então não sei, gostaria de saber o porquê. Eu vou até procurar saber mais também. Por que o final do filme ficou diferente do final do livro? Não é muito diferente, não. Mas se você ler, você vai ficar pensando assim, caramba, se o final do filme fosse esse, hein? Não sei, será que eu ia gostar tanto assim? Então, surpreende. Então, pra galera que se interessou e de repente quiser ler e assistir o filme, se chama As Pelejas de Ojuara, de Neil de Castro, a história verdadeira do homem que virou bicho. Ou então, O Homem que Desafiou o Diabo, o filme, né? Então tem lá o filme pra você assistir, de 2007, O Homem que Desafiou o Diabo. E tem o livro pra você ler também, que é de 1986, As Pelejas de Ojuara. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, tá lá a capa do livro, ó, que bonitinho. O livro antigão, esse livro que eu comprei no sebo pela internet, paguei R$8. Mas é um livro que eu guardo com o maior carinho, já li ele 2 vezes. E agora que eu tô contando a história, eu quero ler de novo, vou acabar lendo de novo esse livro. E agora eu vou falar de uma outra história também, que livros que viraram filmes e ficaram grandes sucessos aí do cinema e muita gente ama, legiões por aí, canais no YouTube somente sobre isso. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Assisti primeiro os filmes para depois ler os livros. É a história do Harry Potter. Tem gente que gosta muito, tem gente que odeia, tem gente que acha que não é tudo isso. São opiniões, né, galera? Mas eu vou tentar contar pra vocês aqui como que eu conheci a história do Harry Potter. E detalhe também, né? O Harry Potter, né? Os livros, a história, o filme, merece um programa completo. Dá pra fazer um Terça Nobre inteirinho só falando de Harry Potter, porque tem muita coisa, muito detalhe. Então, às vezes, pra galera que tá ouvindo, e eu sei que tem gente que é muito mais fã, porque tem os fiscais de fã, sabe? Aqueles fiscais assim, mas você não é tão fã assim, você não gosta tanto assim. Se você não souber o nome da tia, da irmã mais velha, do cara que apareceu 5 segundos no primeiro episódio, você não é fã. Então, assim, tem essa galera que é fiscal de fã. Eu gosto muito, tenho os livros aqui, assisti todos os filmes várias vezes, consegui assistir alguns no cinema, mas tem coisa que realmente eu não lembro assim de cabeça, tem coisas que eu não vou saber de cor, tem coisas que eu não lembro, porque eu precisaria assistir de novo, que eu precisaria ler de novo. Então, gente, quem é muito fãzão assim, cara, calma, tenha paciência, porque assim, tem coisas que realmente eu não vou lembrar. Mas assim, eu tô falando com bastante carinho sobre isso. Então, claro que, nem eu falei, com certeza merece um programa só sobre isso. De repente até um podcast só sobre isso. Mas aí eu vou tentar fazer... eu vou tentar falar um pouquinho em cima dos detalhes que marcaram pra mim também, beleza? A história de Harry Potter, ela é dividida em 7 livros, né? Que aí depois acabaram virando 8 filmes, né? 7 livros, 8 filmes. O último livro, Relíquias da Morte, ele acabou sendo adaptado em 2 filmes. Por isso tem essa sequência de 7 filmes e 8 livros. Depois foi lançado mais um livro também, que era da peça de teatro. Mas aí a gente fala dele no final. O primeiro livro, né? A Pedra Filosofal, ela foi lançada em 1997. E a gente ficou sabendo a primeira vez que a J.K. Rowling, né? A escritora desse livro, fez essas histórias para os filhos dela.
E aí depois foi perceber que era uma história muito boa e virou todo esse sucesso que a gente já conhece. Eu nem preciso contar detalhes aqui, porque a galera já conhece, né? Então eu vou contar mais ou menos como foi a minha relação com os livros e filmes também. O primeiro livro foi em 97, mas eu só fui conhecer mesmo Harry Potter em 2001, quando lançou o primeiro filme, né? E na escola tinha um amigo nosso que pediu lá pro tio dele, e aí foi mó parafernália, porque naquela época a internet era um negócio assim que pouca gente tinha, né? Até hoje eu não me lembro exatamente como que foi feito. Parece que esse meu amigo pediu pro tio dele, aí o tio dele alugou o filme, ou baixou na internet, passou por uma fita de vídeo, passou da internet para DVD, do DVD para uma fita de vídeo, e aí esse meu amigo levou a fita de vídeo na escola. E aí a gente ficou tentando convencer a professora a deixar a gente assistir. E era tão assim, foi um acontecimento tão grande quando foi levada essa fita pra escola, conseguiu juntar 3, 4 turmas numa sala só pra assistir esse filme. Eu tinha ali meus 12 anos e vamos nós assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu fiquei maravilhado, eu falei, eu quero morar em Hogwarts. Eu pirei, eu achei muito louco a história, ele descobrindo que é mágico, né, e as coisas que aconteciam com ele colocava a mão no vidro e de repente o vidro sumiu, e aí ele percebeu que ele poderia conversar com cobras, e os tios deles judiavam dele, não deixavam ele sair, não deixavam ele fazer nada, porque já sabia as coisas que ele ia fazer. E uma cena que marcou muito pra mim foi a das cartas, né, que as cartas começam a chegar pra ele, que é a carta de Hogwarts, pra avisar que ele foi aceito em Hogwarts e sendo convidado pra estudar lá, e ele nem sabia da existência de Hogwarts. E ele falava, e essas cartas que estão chegando pra mim, o que é isso? E o tio dele não deixava ele ler, e todas as cartas que chegavam, o tio dele queimava, o tio dele rasgava, que vontade de matar aquele tio besta dele. E não deixava ele ver as cartas. E aí eu sempre, pra você ver, nessa época eu tinha 12 anos, hein, eu nem sabia o que significava spoiler. Eu não sei nem se naquela época eles usavam a palavra spoiler, mas dessa época eu já descobri que eu era um cara que ansioso pra caramba e que precisava de spoiler. Então eu tava me dando agonia de ver aquela cena que ele não conseguia ler nunca a carta. E tinha minha amiga que tava assistindo do meu lado, a Fernanda Rosa, um beijo pra ela, a gente estudou junto, se ela estiver ouvindo o podcast, Fer, é uma das maiores fãs do Harry Potter que eu conheço. Ela tava do meu lado e ela já tinha lido o livro. E ela falou pra mim que tinha lido o livro. Eu já li. E ela era tão, assim, fissurada em Harry Potter que às vezes ela lia o livro até em inglês já, porque ela não queria esperar a tradução. Ela já lia em inglês mesmo. E ela manjava muito de Harry Potter. Já tinha lido outros livros e tal. E aí eu falei pra ela, Fê, pelo amor de Deus, fala pra mim se ele vai conseguir ler essa carta. Porque eu não conseguia mais esperar pra saber se ele ia ler ou não, porque eu nunca tinha assistido o filme e ninguém tinha falado nada. Acho que todo mundo que tava assistindo ali, pouca gente sabia da história. E aí eu falava, ele vai conseguir ler essa carta? Ela falou, tá bom, ele vai conseguir. Aí ela contava pra mim. Então eu não aguentava esperar a cena acontecer, ela já me deu alguns spoilers ali logo no primeiro filme. Então a primeira vez que eu assisti, eu tinha 12 anos, e no filme, no livro, ele tinha 11 também, então assim, eu me identificava muito, ele era todo magrinho, cuitelinho, pequenininho, eu também era pequenininho na escola, então eu só não usava óculos, né, eu só uso óculos agora, mas eu me identificava com o Harry, eu achava que eu era meio excluído das coisas, então eu gostava muito por causa disso, e eu acredito que a maioria das crianças que curtiu Harry Potter era isso também, porque assim, nessa nossa fase da vida, a gente sempre acha que a gente tá meio fora da casinha, né, que tipo, que a gente não é chamado pra jogar bola, não brinca muito na escola. Tem a galera que brinca, mas sempre tem alguma coisinha diferente. Então eu acho que com tantas coisas que aconteciam com o Harry, a criançada se identificava em muitas coisas, e por isso que foi virando esse grande sucesso. E eu demorava um pouco pra assistir os filmes, porque minha família não tinha muitas condições, então não dava pra eu assistir. Na época eu ainda não trabalhava, era muito novo, então eu não conseguia assistir assim, meio que na mesma época que era lançado. Então tinha alguns amigos que liam os livros e me contavam um pouco mais as histórias. A Fernanda mesmo me contava muitas histórias do Harry Potter, das coisas que ela lia, e eu ficava perguntando pra ela, enchia o saco dela, ficava perguntando, ela ia me contando. Na época eu também não tinha hábito de ler o livro e muito menos condições de comprar os livros, então era um pouco mais difícil essa situação. E aí eu dependia do quê? De alguns amigos que alugavam a fita do filme e falavam, vamos assistir na casa dos amigos. Aí o Câmara Secreta foi assim, o Prisioneiro de Azkaban também foi assim, que aí já tinha DVD, aí o pessoal começou a alugar o DVD. Aí o primeiro filme do Harry que eu consegui assistir no cinema foi o Cálice de Fogo. Aí desde então eu consegui assistir também os outros filmes até o final, eu consegui assistir no cinema. Nessa época eu já estava trabalhando, e quando eu fui assistir o Harry Potter e o Cálice de Fogo, fui com essa minha amiga Fernanda Rosa, que foi a primeira pessoa que me apresentou o Harry Potter. A gente viveu uma aventura lá no shopping de Guaratinguetá, porque na época era uma coisa meio nova, assim. Então assim, lançava lá em São Paulo, passava tipo uns 15 dias, uma semana, para poder lançar aqui em Guará. Aí a gente chegou
desesperado pra assistir o filme, aí no meio do filme a legenda do filme começou a subir, o filme era legendado, começou a subir assim a tela e sumiu a legenda. Aí todo mundo... Começou uma gritaria, cadê a legenda não voltava. Aí entrou a gerente do cinema assim, gente, tem um problema na legenda, vocês vão ter que dar uma volta, daqui a pouco vocês voltam. Meu, tipo, liberou a galera pra dar uma volta no shopping, sei lá, de 15, 20 minutos. Aí deu, eu nem lembro direito, eu sei que eles deram um papelzinho, um controle pra gente poder voltar, né, pra sala. E aí, tipo assim, o filme já era longo. E aí teve essa pausa, essa demora pra arrumar de novo a legenda, e voltou um pedaço do filme. Eu sei que na hora que a gente saiu do filme já tinha uma fila gigantesca do lado de fora, todo mundo desesperado. As outras sessões todas tinham atrasado. Então a primeira vez que eu vi Harry Potter no cinema já foi assim, todo esse alvoroço. E aí os outros filmes eu consegui ir assistindo sempre perto da estreia. Aí foi a primeira vez que eu comecei a conhecer esse universo da galera que se veste pra assistir o filme. Às vezes eu via na televisão e eu achava que isso não acontecia de verdade. Não, mentira, isso acontece. Via tipo nos filmes americanos a galera fazendo isso, achava que isso não acontecia aqui. Aí o pessoal ia com a roupa, tudo. Eu tinha até medo de falar que era fã, porque às vezes você vai assim, no meio dessa galera que é muito fã, parece que o cara vai tirar você, falar, pô, mas você não é fã, você não tá assim. Mas aí depois eu vi que tem pra todo mundo, que é cada um do seu jeito, cada um da sua tribo. E tem essa coisa, né? Não é porque você não manja de tudo, que você não é fã. Você é fã também, só num nível diferente dessa galera que já é num nível mais avançado. E assim vai, cada um é fã do jeito que quiser ser fã, entendeu? E depois que acabou a sequência do filme, dá aquela sensação assim, nossa, mas e agora? O que eu vou assistir? A gente fica meio órfão, né? Que nem quando acaba uma série, pô, fiquei órfão de tal série. Então assim, fiquei órfão desses filmes de Harry. Falei, pô, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Mas e agora? O que eu vou acompanhar? Já acabou. Aí depois eu falei, pô, mas tem uns livros. Eu vou ler o livro. E eu lembro que uma vez eu ganhei o livro de Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu tinha um priminho meu que tava estudando e aí teve um ano que a escola doou vários livros e tal, e dentro desse pacote de livros que a escola doou veio Harry Potter e a Câmara Secreta, autorizado pelo governo, aquele livro com o selinho do governo. Olha só que legal. Se na minha época tivesse tido isso, imagina que delícia ter ganho o livro do Harry Potter na escola. Não peguei essa época boa, mas aí ele acho que ele não curtiu muito o livro, ou ele sabia que eu gostava, ele deu o livro pra mim. Só que eu não tava com o hábito de ler, então eu guardei o livro. Eu simplesmente ganhei, guardei e ficou guardado. E aí nessa época que eu resolvi ler os livros do Harry Potter, eu já tinha retomado o hábito da leitura e comecei, falei, não, vou começar a ler de novo. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar o primeiro, então eu fui ler o segundo direto. Aí eu já li direto a Câmara Secreta. Falei, mas eu quero saber como que é a Pedra Filosofal na versão livro também. Aí eu fui, comprei o livro da Pedra Filosofal. Aí eu li a Pedra Filosofal. Aí eu li de novo a Câmara Secreta, aí eu comprei o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban, e aí foi. E aí cada vez que eu terminava de ler um livro, eu ia comprando o próximo, e a cada livro eu ia me surpreendendo cada vez mais, porque aí muitas coisas do filme começaram a fazer sentido, porque assim, o que acontece? O filme, por mais que ele seja uma adaptação muito bem feita, a galera, tem muita gente que nunca nem leu o livro e ama o filme, ama Harry Potter, é fã do mesmo jeito, só que no livro, o que acontece? O livro ele é mais rico em detalhes, conforme eu falei aqui do outro livro também. Os livros do Harry Potter ainda mais, então assim, eu acho que a história, ela fica muito mais bem explicada nos livros também. Então se alguém me perguntasse, mas como que você faria? Você ia ler primeiro os livros e depois assistir os filmes? Se os filmes já existissem, eu ia falar assim, assiste o primeiro filme e depois você lê os livros. Por quê? Porque aí você já tem a imagem dos personagens toda pronta na sua cabeça. Você já sabe como é a cara de cada um, aí você já sabe mais ou menos como que é o castelo, todas as coisas. E aí quando você vai ler, você já tá com tudo pronto na mente. Porque assim, quando a gente lê um livro que a gente ainda não viu o filme, a gente cria a imagem daquele personagem na nossa cabeça. Aí quando a gente vê no filme, causa uma estranheza. Você fala, ai caramba, mas não era assim que eu imaginei ele. Agora quando é o contrário, você já tem as imagens prontas ali. Então no Harry Potter, a cada livro que eu ia lendo, eu ia me surpreendendo. Que eu falava, nossa, então faz muito mais sentido agora. Porque tem certos filmes que não contam com detalhes histórias de alguns personagens, ou então feitos, né, de alguns personagens. No primeiro livro mesmo tem algumas coisas que explicam melhor certas atitudes de alguns personagens. Até o próprio Neville, no primeiro livro, ele é bem mais importante no livro do que no filme, porque precisa adaptar, não dá pra eles colocar todas as importâncias dos personagens. Mas no livro explica bem melhor as atitudes dele, então é legal tu falar, pô, ele também tá ajudando, ele também tá lutando junto com eles. E a gente
gente começa a ir percebendo alguns detalhes. O livro do Prisioneiro de Azkaban também, ele explica melhor sobre a tia do Harry Potter que cria ele, saber do mundo dos bruxos, de ter tentado ser bruxa também, coisa que no filme não deixa muito explicado, né? No filme, ela sempre dá umas frases assim, sua mãe era isso, era aquilo, mas ela nunca explica o que aconteceu. Demora pra gente saber no filme que a tia do Harry Potter também tinha tentado ser bruxa, que ela também queria ser bruxa. No filme só mostra que é uma tia chata, rabugenta, que o pessoal não manja de nada, mas no livro mostra que eles tinham uma noção do que acontecia, a própria tia dele fala com ele, tem diálogos dele com a tia dele que não é colocado no filme. E ao longo dos livros a gente começa a perceber isso. O livro Ordem da Fênix também, ele é bem grande, eu acho que é o maior livro que tem. Acho que junto com Relíquias da Morte, o Ordem da Fênix e o Relíquias da Morte são os maiores livros. Então tem muita coisa na Ordem da Fênix. Mesmo assim, o filme ele é muito bem adaptado. Só que tem detalhes que acabam passando, e cenas que se fossem colocadas, o filme seria melhor ainda. Mas aí a gente entende essa questão do tempo. Nunca vai ser 100%, nunca vai ser perfeito. Mas alguns personagens acabaram ficando um pouco menores no filme do que no livro, né? A própria mãe do Rony mesmo, no livro, ela é uma pessoa muito ativa, e tem umas cenas com elas, né? E tem umas coisas que acontecem com ela nos livros que você fala, nossa, muito louco se tivesse ido pro ar isso, e algumas coisas não foram pro filme. Mostra aquela mãe boazinha no filme, só no último filme que a gente vê a braveza dela mesmo, mas nos livros já mostra muita coisa que ela fez, muitas lutas que ela participou. Aí tem também um personagem que a gente gosta muito, mas que ele some, né? O elfo doméstico, né? O Dobby, ele aparece no segundo filme e depois ele demora um tempão pra aparecer de novo. Na verdade, o Dobby, ele tá em todos os livros do Harry, e o Harry sempre conta com ele um monte de coisa. Ele é um personagem muito mais interessante, ele ajudou muito mais o Harry, apesar de ele ter ajudado no filme, e nos livros ele ajudou bem mais o Harry do que a gente sabe. No próprio Cálice de Fogo mesmo, eles adaptam a cena para que o Neville ajude o Harry. Na verdade, quem tinha ajudado o Harry naquela cena foi o Dobby e não foi o Neville. Aí eles adaptaram para ser o Neville. A própria Gina mesmo, tem muita gente que não gosta da Gina, que o Harry do nada começou a namorar com a Gina. Eu mesmo, eu não tinha lido os livros na época, eu achava que o Harry ia ficar com a Hermione, eu queria que ele ficasse com a Hermione, eu gostava dele com a Hermione. Eu falava, mas a Hermione e o Harry tem que ficar junto. E um dia eu perguntei pra Fernanda, eu tô citando muito a Fernanda porque a Fernanda é a pessoa que mais me ensinou a gostar de Harry Potter, a entender o universo do Harry Potter. E aí eu perguntei pra Fernanda, Fernanda, por que o Harry não vai ficar com a Hermione? Falei, porque eles são amigos e eles vão ser pra sempre amigos, não vai sair disso. E aí eu entendi, falei, entendi, realmente, tem essa também, a gente não pode querer que as coisas mudem. E eu entendi que tinha essa questão da fidelidade e da amizade mesmo, que eles tinham aquela cumplicidade de amizade. E a Gina, que é a irmã do Rony, ela gosta do Harry desde o primeiro filme. Você vê quando no primeiro filme ela vê o Harry, ela já fica louca. E no livro conta que ela é fã dele, que ela lia as coisas dele no jornal, que ela guardava os recortes deles no jornal. Só que nos filmes isso vai deixando um pouco de lado, não é contado. Ela só aparece em algumas cenas dos filmes, aí ela tem um destaque maior em Câmara Secreta, em outros filmes ela quase não aparece, e aí no final do nada, de repente, ela com o Harry se beija e acaba junto. Só que nos livros essa história dos dois ela é bem melhor contada, eles vão sempre se encontrando, né? De vez em quando o Harry vai lá pra casa do Rony, ele encontra com a Gina, quando eles vão nas festas, nos encontros da Ordem. Então assim, vai nascendo uma paixão entre Harry e a Gina, o ciúme dele quando ela começa a namorar. Então assim, tem bastante... esses detalhes, eles são mostrados bem pouco nos filmes, né? Não tem essa evolução do casal nos filmes igual tem no livro. Então no livro, se você lê o livro, faz muito mais sentido Harry e Gina, entendeu? E faz muito mais sentido também o sofrimento que o Harry tem quando o Dobby morre. Porque a sensação que dá, nossa, o Dobby me ajudou agora e ele morreu. Não, na verdade o Dobby ele vem ajudando o Harry há muitos outros livros, mas nos filmes ele só apareceu no 2 e depois não apareceu mais. Só foi aparecer nas partes finais. Então... por isso que você fala, mas espera aí, por que ele gosta tanto do Dobby? E o amor entre Harry e a Gina, que já nasce desde os primeiros livros, só que ele só foi entendendo um pouquinho maior, mas que quem lê os livros vai entender o porquê desse amor entre Harry e Gina. E tem mais personagens também que são melhores explicados. Até o próprio Sirius Black, quando a Ordem vai se hospedar na casa do Sirius, aí conta mais coisas sobre ele, conta também detalhes de como surgiu, né, o Voldemort, porque nos filmes ele surge e conta um pouco da história dele, mas conta bem pouco. No livro não, conta detalhe de como aconteceu, o porquê dele ter se tornado aquele que ele se tornou. Então tem muita coisa legal nos livros, né? Que nem eu falei, na adaptação não dá pra colocar tudo, é muita coisa. E os filmes já são longos, né? Então assim, se eles fossem colocar todo o filme ia ficar maior ainda. Então eles têm que tentar fazer o mais compacto possível, também ser fiel à história do livro, mas algumas coisas acabam tendo que ficar de lado. Então eu acho que o livro ajuda muito, ajuda a galera a entender melhor. Então pra quem já assistiu os filmes e quiser
leiam os livros que vocês vão conseguir entender melhor vários detalhes, vários personagens, histórias mais específicas. Então é legal também conhecer a história por esse lado, pelo lado dos livros. Eu acho que vai ajudar bastante e vai fazer sentido pra caramba pra várias outras coisas. Fala, nossa, entendi por que aconteceu tal coisa. Ou então você consegue entender melhor, porque às vezes no livro ele vem com uma explicação, ou vem com alguma coisa meio subentendida, como se a pessoa, todo mundo tivesse lido o livro. E às vezes não, às vezes tem coisas que precisa ser melhor explicada. Aí você pensa, nossa, mas por que não falou nada de personagem? Aí você vai lá no livro e lê, você percebe que foi falado no livro, mas no filme só foi colocado diretamente naquela parte final, entendeu? E agora eu queria fazer uma menção honrosa também a uma história muito legal que se chama Scott Pilgrim contra o Mundo. É uma história em quadrinhos que virou livro, que depois virou filme, que tem as versões, né? Tem as versões das historinhas pequenininhas mesmo, de livrinhos pequenininhos, em vários capítulos, e aí depois foi feito um livro só, e aí depois foi feito o filme, uma adaptação muito legal, né? Quem me apresentou foi meu amigo Thiago Santos, lá em São Paulo, e falava, pô, tem uma história em quadrinho que eu tô lendo que é muito legal, que chama Scott Pilgrim, vai lançar o filme, e ele começou a falar pra caramba desse filme, e eu não tinha assistido ainda. E aí, quando eu fui assistir a primeira vez, que eu lembrei que ele já tinha me contado disso, e eu achei muito louco. O filme, ele tenta compactar todas as histórias no filme só, e ele é muito fiel em algumas cenas, tem muitas cenas muito parecidas mesmo, dos quadrinhos com o filme, e também eu acho que no filme ele conseguiu pegar muita referência do mundo nerd, cenas também pra galera que gosta, coisas de videogame, trilha sonora, ou então na hora que ele vai ter que lutar contra os 7 ex-namorados da Ramona, que é a menina que ele se apaixona, né, aquelas cenas de luta, igual na revista Quadrinho, quando dá um soco, aí faz aquele efeito, quando dá uma voadora, e aí ele tem aquela banda de garagem dele. Então assim, é muito jovem, é uma vida jovem, é coisa que a gente quer viver. Então assim, pra galera que gosta, né, que nem eu tô falando, só uma menção honrosa, uma hora eu vou pegar pra fazer um episódio especial pra falar de Scott Pilgrim, mas é muito legal, tanto as histórias em quadrinhos do Scott Pilgrim e também o filme Scott Pilgrim contra o Mundo. É muito bem montadinho, muito bem amarradinho, um elenco legal também. Algumas músicas boas que tocam no filme também. É um filme um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Tem na Netflix também. Então assim, pra essa galera que não gosta muito dessa parte de games e tal, aí pode ser que estranhe um pouco, porque o filme ele puxa um pouco pra essa parte de jogo, pra essa parte de lutinha, uma coisa meio efeitos especiais, muitos efeitos especiais, mas a história em si é uma história legal. Então assim, de repente a galera quiser assistir também, ou até ler os quadrinhos, Scott Pilgrim, é muito legal. Então fica essa menção honrosa também ao Scott Pilgrim, que é uma historinha muito bem amarradinha, e o filme ficou muito bom também. E 2 livros que eu li, eu já contei aqui no programa, que é A Culpa das Estrelas, que eu já fiz um programa que falei bastante desse livro /filme também, né? O livro A Culpa das Estrelas, ele tem um pouco mais de coisas do que acontece no filme, mas é um filme muito bom, um livro muito bom de ler também. E tem um também que a galera gosta, que é até uma trilogia, que na verdade eu só li o primeiro, eu preciso ler a sequência, que tem mais 2 ainda pra ler. Se não me engano, acho que tem até mais 3 livros. Esses dias passou na Globo o filme também, mas é um filme que já foi lançado há alguns anos. Se chama Como Eu Era Antes de Você. Eu li primeiro o livro, que ainda não existia o filme, e depois assisti o filme. É um filme bacana também, teve gente que assistiu o filme sem saber que existia o livro, e tem essa sequência, parece que já estão preparando também a sequência do filme, mas é uma sequência muito legal. Então eu fecho com essas menções honrosas, né? A Culpa das Estrelas, Como Eu Era Antes de Você, e também Scott Pilgrim contra o Mundo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora da gente chamar o nosso mestre. Chegou a hora do nosso quadro maroto. Pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Só você. Ora, gente. Tudo bom com vocês? Olha só que maravilha, hein? Ora, qualquer dia eu vou fazer uma entrada aqui no programa de 10 horas, sabe? Esses dias meu amigo tava ouvindo a música do Lady. Ora, tem um vídeo no YouTube que tem 10 horas de Lady. Lady. O cara ficou ouvindo Lady. Porra, que delícia, gente. 10 horas ouvindo a mesma música, olha só. Eu vou fazer 10 horas de tio Chicória falando orra, porra. O pessoal que gosta da gente aí, vai colocar aí de toquinho de telelê, o pessoal ficar ouvindo o tio Chicória falando orra. Olha só que maravilha, que beleza, né, gente? Olha, eu vou falar pra vocês, o pessoal fica me cobrando as coisas aí, gente. Para com isso, eu vou falar as coisas que der pra eu falar. Tem coisa que o tio Chicória não lembra de cabeça, né? E aí fica todo mundo brigando comigo.
Porra, acabou a novela, tava assistindo aquela novela chata, Laços de Família, graças a Deus que acabou, gente. Aquela novela é muito chata, gente. Agora começou uma outra novela também, de Titi, porra, a gente passa de novo, Avenida Brasil, o esquema da audiência era passar pé na jaca de novo, Kubanacan, já falei pra Globo, mandei um e-mail lá, o pessoal não respeita. Essas novelas chatas que tá passando não dá certo, tem que passar a novela que fez sucesso. Ora, se a novela não fez sucesso nem quando passava na época verdadeira, imagina na reprise, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas é o seguinte, hoje nós vamos responder a pergunta, olha só. Olha quem mandou perguntar pra mim, se você que tá ouvindo em casa adivinhar, vai ganhar um ovo de Páscoa. Mentira, não vai ter ovo de Páscoa pra ninguém, porque o tio Chicória tá falido, gente. Mas, ó, sabe quem mandou perguntar pra mim? Foi o Dangelinho, porra, Dangelinho e Alegria aqui no nosso programa, olha só. Aí ele mandou aqui, ó, olá, tio Chicota, como vai, meu velho? Está mais velho que ontem? Ah, com certeza, a gente, quando a pessoa fala de aniversário, né? Porra, mais um ano de vida. Não, na verdade é menos um ano de vida, né? O pessoal é otimista, né? Porra, mais um ano, na verdade, diminuiu, né? Você tem menos um ano na tua vida, né? Pra falecer. Mas, ó, é o seguinte, ó, sempre que eu sinto o cheiro de naftalina, já me vem na imagem o senhor na fila do INSS com aquele monte de velho, um atrás do outro. Aí me surgiu uma dúvida curiosa. Se o senhor tivesse uma máquina do tempo que vai de 1000 em 1000 anos, você preferia ir a 1000 anos no passado ou 1000 anos no futuro? E por quê? Nossa, que pergunta difícil, hein, Angelinho? Caramba, né? Inclusive, o dono do programa tá combinando de vocês gravar um programa de máquina do tempo aí. E não sei o que tá acontecendo, que vocês não gravaram ainda, hein? Tem que resolver esse negócio aí, Angelinho, que o pessoal gosta de ouvir isso aí, viu, gente? Agora, esse negócio, porra, né? Fica pensando, né? Porra, se eu pudesse... 1000 anos atrás, gente, não tinha nada nessa terra, né? 1000 anos atrás era tudo mais difícil, né, gente? Porra, imagina que difícil que devia ser. Não tinha essas coisas que a gente tem agora, não tem o Instagram pra gente poder ficar vendo o pessoal, não tinha a câmera, né? Não tinha o telelê pra gente poder brincar bacanamente, gravar aqui o podcast, porra. Que chato queria ser 1000 anos atrás, né? Tipo o Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás. Porra, não, é muita coisa. Então, o Dangelinho e a Alegria, acho que se eu pudesse, eu ia 1000 anos pra frente. Pô, daqui 1000 anos, pensou que legal como é que ia ser as coisas? É porque o pessoal fala que ia ter carro voador em 2015. Não teve carro voador, muito menos skate voador, botinha do De Volta pro Futuro. Porra, eu achei que ia ser um belo de um futuro em 2015 e hoje em dia o pessoal fica ligando de WhatsApp, a ligação cai, ligação de vídeo de WhatsApp é das piores merda que inventaram, que você não consegue ficar 5 minutos conversandinho com a pessoa, né? Mas tudo bem. Então, Dangelinho, é o seguinte, se você puder conversar com o rapaz da máquina do tempo, fala pra ele mudar o botão pra que eu possa viajar pra 1000 anos pra frente, pra eu conhecer como é as coisas. Aí eu vejo os resultados de futebol também, faço que nem no filme lá, De Volta pro Futuro, trago a revista com os resultados, eu fico milionário, pô. Se eu ficar milionário, eu compro uma casa pra você com piscina, pô. Dou de presente pra você uma casa de piscina de praia pra você viajar, passear na praia no frio, puta frio maravilhoso de praia, você vai gostar, viu? Ah, e é o seguinte, só pra dizer que eu não falei de Big Brother, eu vou falar rapidinho. Que palhaçada foi aquela da Juliette, hein, meu? A mina bateu no paredão, colocaram no paredão, tirou de novo, tirou de novo, a menina defendeu ela, aí ela foi pra prova de bate e volta e na última ela se salvou. Ô, Juliette, eu tô torcendo pra você, grande Juliette, linda, viu? Eu tô torcendo pra essa moça, espero que ela não me decepcione igual a Sararaca que me decepcionou e agora tá assistindo o programa de fora. Tomou uma patada do Faustão que ela perdeu até o rumo da casa dela, né, gente? Grande beijo, semana que vem eu falo mais de BBB, viu? Grande beijo. Boa, tio Chicória, olha só que maravilha, esse tio Chicória é cada vez mais afiado, hein? Tio Chicória, eu não sabia que você queria viajar no tempo, hein? Pensei que você queria voltar pra trás, você sempre falava de bons tempos que não voltam mais, agora que você pode voltar, você vai querer ir pra frente, apesar também que é 1000, né? 1000 anos é muita coisa, se fosse, sei lá, uns 20 anos, 30 anos talvez, tio Chicória ia querer, mas como é pra frente, de repente ele vai conhecer, né? Tio Chicória, fica rico e lembra de mim, pelo amor de Deus. É o seguinte, no programa de hoje a gente conversou sobre livros que viraram filmes. Lógico que eu puxei a sardinha, né, pros filmes que eu assisti.
pros livros que eu li, até porque também fica meio estranho eu falar de livro que eu não li, né? Então eu preciso ler primeiro pra depois eu falar. Mas pra galera que curtiu aí, ó, dá uma sugestão também, ó, gente, fala de tal livro, ó, por que você não fala de tal filme, tal adaptação? Então, pra todo mundo que ouviu aí, pode dar sua sugestão também lá nas redes sociais, @euribenevento, Facebook, Twitter, Instagram. Hoje a gente falou um pouquinho sobre As Pelejas de Ojuara, que virou o filme O Homem que Desafiou o Diabo, né, que é uma literatura nacional, nordestina, filme brasileiro aí que fez sucesso no underground, não passou tanto na televisão e tal, mas é um filme bem assistido, a galera gosta, ganhou alguns prêmios também, vale a pena assistir O Homem que Desafiou o Diabo. E depois falei também de Harry Potter, né, tem muita gente que gosta, tem muita gente que tem raiva, mas eu gosto muito de Harry Potter, assisti os filmes, li os livros, sei que tem fãs assim que manjam 1 milhão de vezes mais do que as coisas que eu falei aqui, mas eu falei de um jeito carinhoso, falei de uma maneira de que eu assisti, de que eu gostaria que as pessoas tivessem a mesma visão que eu tive, que gostassem também. Então o que foi falado é de uma forma muito carinhosa em relação à saga, e também as menções honrosas, né, Scott Pilgrim contra o Mundo, Como Eu Era Antes de Você, A Culpa é das Estrelas, então tem várias coisas legais, e durante as sequências do Terça Nobre eu vou falando um pouco mais também sobre livros e filmes, que nem a gente já falava aqui no Dicas do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, ele foi girado agora para Hora de Dar Tchau. Hora de dar tchau aqui no Terça Nobre, hein? Agradecendo a toda a galera que veio até aqui ao final do nosso programa. Muito obrigado toda semana com a gente aqui no Terça Nobre. Para você que está ouvindo pelas plataformas de podcast, né? Tem o Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. O Anchor, que é o principal distribuidor do nosso podcast, que coloca ele em todas as outras plataformas. Olha só que legal. Então, se você que está ouvindo aí nunca ouviu falar no Anchor, baixa lá esse aplicativo que dá pra você ouvir todos os podcasts Terça Nobre, e dá pra você gravar o seu próprio podcast, editar, produzir. Tem muita gente que me pergunta, né? Mas como que eu faço pra fazer um podcast? Então baixa o Anchor que você vai saber. Ele é muito autoexplicativo, tem muita coisa legal pra você aprender também. Dá pra você fazer o seu próprio podcast, olha só que legal. E tem também o nosso YouTube com bastidores, as imagens do Terça Nobre, essa carinha linda de mamãe. Você consegue assistir o Terça Nobre, então youtube.com/euribenevento, Euri com Y, Euri Y Benevento. Eu não falei nenhuma vez hoje. O pessoal fala, nossa, Euri é chato, só fala isso. Euri Y Benevento. Me segue nas redes sociais, no Instagram, Euri Benevento, Facebook, Twitter, tudo Euri Benevento. Só você pesquisar nessas redes sociais aí, ó. Facebook, Instagram, Twitter, eu tô lá, me segue, manda sua mensagem, manda sua sugestão de tema, manda o que você achou desse programa. Eu sempre leio os comentários da galera que me manda. Se você quiser mandar o áudio também falando, não, Euri, eu gostei, eu ouvi, olha que legal, por que você não fala de tal coisa? Então manda seu áudio pra mim também, que eu coloco no ar aqui na semana que vem, beleza, galera? Então, um beijão pra todo mundo, muito obrigado pra toda a galera que sempre curte o nosso Terça Nobre. Semana que vem eu volto. Fiquem com Deus, grande beijo, até mais. Terça Nobre.